Vambora, galera, parte 2 no nosso Brasileirão Mega Zeus. Palas FC versus Ibis. 1-0 Ibis. Tails FC versus Barrias FC. 2-1 Tails. Meu Deus do céu, Tails, você pode escapar da zona. Calma, Tufani versus Imonde. 1-0 Imonde. Imonde tá em 13º. Barcas FC vs IGV. 1-0 Barcas. Ultras FC vs Café FC. 3-2 Ultras. Megazeus FC vs Lamas FC. 1-1. Plácias FC vs Platina FC. 1-0 Plácias. Pilhas FC vs Padaria Sport Club. 2-1 Pilhas. Comercial FC vs Iago Futebol Clube. 2-1 Iago. Imonde vs Comercial FC. 0-0. Padaria Sport Club vs Palos FC. 1-0 Padaria Sport Club. Sport FC versus Pilhas FC. 1-0 Pilhas. Lamas FC versus Plácias FC. 1-0 Plácias. Iago Futebol Clube versus Seleção Brasileira. 1-1. Empate. Café FC versus Tails FC. 3-3. Platina FC vs Ultras FC. 3-0. Barrias FC vs Calma Tufanim. 1-0 Barrias. Ibis contra Barcas FC. 1-0 Barcas. IGV vs Megazeus FC. 2-0 Megazeus FC. Palas FC vs Sport FC. 1-0 Palas. Imonde vs Iago Futebol Clube. 3-2 Imonde. Tails FC vs Platina FC. 3-3. Barcas FC vs Padaria Sport Club. 0-0. Comercial FC vs Barrias FC. 1-0. Cauã Tofanim vs Café FC. 1-0 Cauã. Ultras FC vs Lamas FC. 3-1 Ultras. Cadê o Ultras? Tá em... deixa eu ver. Ultras. Aqui, ó, em 8º. Megazeus vs Ibis. 1-0 Ibis. Plácias FC vs IGV. 2-1 IGV. Pilhas FC vs Seleção Brasileira. 1-0 Pilhas. Platina FC vs Calma Tufanim. 1-0 Platina. E agora Padaria Sport Club vs Megazeus FC. 2-0 Megazeus. Ibis contra Plácias FC. 4-2 Plácias. Café FC vs Comercial FC. 1-0 Café FC. Sport FC vs Barcas FC. 1-0 Barcas. Barrias FC vs Imonde. 1-0 Imonde. Iago Futebol Clube vs Pilhas FC. 1-0 Pilhas. Cadê o Pilhas? Cadê o Pilhas? Pilhas... Aqui, ó, 7º. Seleção Brasileira vs Palas FC. 2-1 Palas. IGV vs Ultras FC. 1-0 IGV.
Lamas FC versus Tails FC. 1-0 Lamas. Nossa, a situação do Tails tá muito complicada, cara. Eu espero que ele não seja rebaixado. Que ele se salve nas últimas rodadas. Porque senão, já era. Aqui, ó. Final das rodadas 30. Cauã Tofanin versus Lamas FC. 1-0 Cauã. Plácias FC versus Padaria Sport Club. 1-0 Padaria Sport Club. Barcas FC versus Seleção Brasileira. 1-0 Seleção Brasileira. Ultras FC versus Ibis. 1-0 Ultras. Imonte versus Café FC. 0-0. Bora simular tudo, galera. Comercial versus Platina FC. 4-3. Palas FC versus Pilhas FC. 2-0 Palas. Teus FC versus IGV. 3-2 IGV. Barrias FC versus Iago Futebol Clube. 2-0 Barrias. 2-0 Barrias. Megazeus FC versus Sport FC. 1-0 Megazeus FC. Lamas FC versus Comercial FC. 3-0 Comercial. Padaria Sport Club versus Ultras FC. 4-1 Ultras. Goleada. IGV versus Cauã Tofanin. 3-2 Cauã. Café FC versus Barrias FC. 2-1 Café. Platina FC versus Imonte. 2-2. Seleção Brasileira versus Megazeus FC. 3-2 para a Seleção Brasileira. Pilhas FC versus Barcas FC. 2-1 Barcas. Ibis contra Tails. 1-1. Iago Futebol Clube versus Palas FC. 3-2 Palas. Sport FC versus Plácias FC. 0-0. Tá acabando, hein, gente. Barrias FC versus Platina FC. 1-0 Platina. Café FC versus Iago. 4-0 Iago. O Iago já tá ganhando, hein. E Ultras FC versus Sport FC. 2-0. Megazeus FC versus Pilhas FC. 2-1 Megazeus. Estou no G4. Comercial FC versus IGV. 2-1 IGV. O IGV tá tentando escapar da zona. Cauã Tofanin versus Ibis. 3-3. Tails FC versus Padaria Sport Club. 3-2 Padaria Sport Club. Barcas FC versus Palas FC. 3-2 Barcas. Plácias FC versus Seleção Brasileira. 1-0 Plácias. Calendário vai até a rodada 38. Imonde versus Lamas. 3-2 Imonde. Seleção Brasileira versus Ultras. 3-0 Seleção Brasileira. Platina FC versus Café FC. 1-0 Platina. Padaria Sport Club versus Cauã Tofanin. 3-2 Padaria Sport Club. Iago Futebol Clube versus Barcas FC. 1-0 Barcas. IGV versus Imonde. 2-1 Imonde. Mano, falta poucas rodadas e o Tails ainda tá na zona. Lamas versus Barrias FC. 2-0 Barrias. Ibis contra Comercial. 2-1 Ibis. Palas FC versus Megazeus FC. 1-0 Palas.
Sport contra Tails. 1-0 Tails. Calma, o Tails pode sair. Pilhas FC versus Plácias FC. 1-0 Pilhas. Cauã Tofanim versus Sport FC. 3-2 Cauã Tofanim. Café FC versus Lamas FC. 2-1 Lamas. Tails FC versus Seleção Brasileira. 1-0 Tails. O Tails pode sair. Ganhou 2 seguidas. Imonde versus Ibis. 1-0 Ibis. E Platina FC versus Iaco Futebol Clube. 3-2 Platina. Plácias FC versus Palas FC. 1-0 Palas. Comercial FC versus Badaria Sport Club. 1-0 Comercial. Ultras FC versus Pilhas FC. 0-0. Tá acabando. Barrias FC versus IGV. 1-1. Megazeus FC versus Barcas FC. 1-0 Barcas. Barcas FC versus Plácias FC. 1-0 Barcas. Sport FC versus Comercial FC. 1-0 Sport FC. Pilhas FC versus Tails FC. 2-2. Iaco Futebol Clube versus Megazeus FC. 1-1. Megazeus decaindo nas últimas rodadas. Ibis contra Barrias FC. 3-3. Badaria Sport Club vs Imonde. 1-0 Imonde. Seleção Brasileira vs Cauã Tofanim. 2-1 Cauã Tofanim. IGV vs Café FC. 0-0. Vamos ver. Calcular aqui, ó. Se o Tails FC vencer 37, o Tails ainda pode escapar. Se vencer as duas, se ele perder agora, já era. E Ultras FC vs Paus FC. 2-1 Ultras. Lamas FC vs Platina FC. 4-4. Eita. 37, 30. Peraí. 34, 35, 36, 37. Pode escapar ainda. Tem Café FC vs Ibis. 2-1 Ibis. Platina FC vs Ítalo Games Vlogs. 2-1 Platina. O Tails ainda pode escapar. Acalma Tails. Não chora se você foi rebaixado, mesmo assim. Calma Tofanim versus Pilhas. 1-0 Pilhas. Ultras FC versus Barcas FC. 1-0 Barcas. Tá acabando, gente. Plácias FC versus Megazeus. 2-1 Plácia. 2-0 Plácias. Comercial FC versus Seleção Brasileira. 2-2. Barrias FC versus Padaria Sport Club. 1-0 Barrias. Imonde versus Sport FC. 2-1 Sport FC. Ó, Tails, você tem que vencer esse jogo, senão você tá rebaixado. 4-3, mano. O Tails ainda pode se salvar. Lamas FC vs Iaco Futebol Clube. 3-3. E Sport FC vs Barrias FC. 1-0 Barrias. Badaria Sport Club vs Café FC. 2-0 Café. E agora já vai começar a 38ª rodada. A última rodada. 2-2. Pilhas FC e Comercial FC. Agora vamos lá. Então, Seleção Brasileira e Imonde. 3-1 Imonde.
Teus FC versus Bacas FC, rodada decisiva. Se o Teus perder esse jogo, ele tá rebaixado. E 3, 2, 1 e 2-1 Teus, 2-0 Teus. Mas mesmo assim o Teus está rebaixado. Meu Deus do céu. Teus está rebaixado para a segunda divisão. Infelizmente, Teus. Infelizmente não deu. Você foi rebaixado. Já era. Plácias FC vs Iago Futebol Clube. 2-1 Plácias. Megazeus FC vs Ultras FC. 2-2 Megazeus. Não, 2-2. Palas FC vs Calmato Fanin. 1-1. IGV vs Lamas FC. 2-2. Meu Deus. Ibis contra Platina FC. 4-1 Ibis. Vencedor é Palas FC. Palas FC é campeão. E os 4 times rebaixados foram Iago Futebol Clube, Comercial, Teus FC e IGV. Todos esses times vão para a Série B, que eu vou fazer depois. E até o próximo vídeo.